Vereadores, senhor presidente, eu venho a essa tribuna realmente para poder dar satisfação à população do comportamento deste vereador nesta casa de lei. Até porque, em momento algum, este vereador é contra a construção de casas populares para aquele que sonha com a sua casa própria. Muito pelo contrário. Quando aqui foi feito no dia 5 de maio aquele movimento organizado politicamente falando pelo seu Silvio Brito, a dona Elaine Gomes, que é funcionária do SAI, e outros que não têm coragem de se identificar, brincando com o sentimento de pessoas que sonham com a sua casa própria, vereador Otávio. As pessoas não estão para brincar. Mas, lamentavelmente, existe esse tipo de comportamento das pessoas que fazem da política a sua atividade profissional, seus interesses pessoais. Eu lamento, eu me entristeço, mas sabendo que aqui vence a maioria, mas a maioria nem tanto, ela é contínua, presidente, na verdade. Para isso nós temos órgãos competentes, que é o Poder Judiciário, para rever as decisões aqui. E esse vereador, se achar necessário, vou procurar os meios legais, para a gente rever realmente aquilo que no bom senso a gente tenta buscar, mas por se curvar diante do executivo, alguns vereadores, e hoje a maioria, e aqui eu sou bem claro e deixo claro. Senhor presidente, quando aqui eu venho questionar e colocar, porque é muito simples se criar casas populares enquanto aquele cidadão está desempregado, que não tem uma geração de emprego em nosso município, quando se olha para um distrito industrial que eu denomino ele como lixão, quando você não incentiva o empreendedor a se estabelecer no nosso município e gerar emprego, está aí a carência dos resultados. Eu fiz um questionamento ao executivo recentemente e essa resposta não veio a contento. E não veio, vereadora Gláucia, para a informação do qual esse vereador solicitou. E uma das perguntas, qual era a área total do perímetro urbano do município de Barretos em metros quadrados atual? Qual a área atual, a área ocupada no perímetro urbano, empreendimentos imobiliários, industriais e outros? Não veio a esta casa a resposta deste questionamento. Portanto, quando aqui passei pelas duas comissões de urbanismo e agora de cultura, e sim segurei pelo prazo legal de 15 dias, que me dá o direito e me resguardo no direito de questionar, e obter as respostas quais eu não tive e que não vieram a contento, todos os meus questionamentos contradiz as respostas do órgão competente, que é o SAI, junto a algumas respostas do órgão competente superior, que é a CETESB. Aí sim, me municiei de perguntas e respostas, para que eu pudesse procurar os meios legais que é o Poder Judiciário, e assim vou fazer. Diante do resultado aqui tomado na noite de hoje, eu vou procurar os meios legais, porque se aumentar um perímetro urbano, sem informar um vereador da qual é a área atual do perímetro urbano e qual ela é utilizada, informação chegada, não oficialmente, mas sim pelos bastidores, que nós temos 40% dessa área do perímetro urbano de sobra. E qual é a intenção de se aumentar o perímetro urbano? Aí vem os interesses pessoal, e falo isso com muita tranquilidade, porque a pressão que passei durante esses 30 dias dos prazos das minhas comissões, quando pessoas me procurou, pessoas próximas de mim, demonstrou interesse pessoal desse bando de safado e bandido que hoje participa do nosso executivo. Isto eu falo, expresso o meu sentimento, líder do prefeito, porque é uma real situação que hoje passamos. Quando aqui eu citei e chamei de malandro, e repito, o senhor Silvio Brito, responsável pelo SAI. E quando aqui eu citei que essa prefeitura é um tripé, enquanto está lá um parente, diretor do SAI, e o outro no planejamento, que é o Ronaldo, e o prefeito com a caneta, eu torno aqui repetir e deixar registrado. Porque demonstrou, e para mim provou com a decisão desta casa, quando aqui não houve o bom senso, quando se obriga o novo empreendedor a arcar com as lagoas de tratamento de esgoto, com a captação de água, com os reservatórios, demonstrou interesse pessoal e infelizmente se curvaram diante de uma situação que o município vem sofrendo. E vai sofrer, porque isso é questão do nosso Brasil afora. A carência do saneamento básico,
quando se fala de água e esgoto, é saúde pública. Isso é obrigação nossa nessa Casa de Lei, preservar e dar o direito a cada cidadão. E aqui não se está se fazendo, lamentavelmente. Quando, e está pela ONU bem claro, que se gasta $1 por cidadão em saneamento básico, e não tendo saneamento se gasta $4 por cidadão com a saúde. E aqui foi demonstrado que realmente não estão preocupados com a saúde do próximo, não. Estão preocupados com os seus interesses pessoais. E demonstrou. E quando eu falo que não tem emprego e não tem, graças a Deus, quando mostrou incentivo ao shopping, está lá a geração de emprego. Deram-se um incentivo. Parabéns àqueles que votaram a favor. Ao distrito industrial, nenhum empreendedor vem se não tiver incentivo e isenção para gerar emprego a essa família que sonha com a sua casa própria. O que adianta dar a casa se ela está desempregada? Que não vai ter recurso para atender às suas necessidades. Então nós temos que unir o útil ao agradável e atender realmente às necessidades do próximo. É essa a nossa obrigação e é esse o nosso dever aqui nesta casa, vereador Kiko. Para mim, isso é uma vergonha. Quando aqui fala que é obrigação, a vereadora Paula, com todo o respeito, Vossa Excelência, diz que aí é obrigação do novo empreendedor ligar nas redes do nosso município, que hoje carece de uma infraestrutura, está comprometida. Essa foi a preocupação deste vereador, e eu tenho certeza que dessa minoria, porque se preocupou com o futuro de cada uma das pessoas do nosso município. Se apressou em votar ao perímetro urbano, porque não vê a resposta a esse vereador, qual é a área atual e qual é a área dela utilizada, gente. Isso é uma vergonha. Eu vou dar seguimento, senhor presidente. Nós temos aí, é de conhecimento, que a construtora Pacaembu tem interesse em investir próximo ao JBS, que é no frigorífico. Chegou ao nosso conhecimento. Isso é muito bom. É tão ótimo, mas para ser ótimo e melhor do que ótimo, nós temos que estar preparados para atender as novas demandas, que é a infraestrutura, saneamento básico, vereadora Gláucia. É isso que nós precisamos aqui nessa Casa de Lei, se posicionar. Gente, essa política arcaica do passado, que onde eu tenho que ir lá e ajoelhar para o prefeito, em busca de algum benefício, o povo cansou. O povo cansou. Quantas vezes Vossa Excelência, vereador André, líder do prefeito, aqui se posicionou de forma contrária e com coerência. E eu me entristeço quando eu vejo o seu comportamento, que é de direito vosso. Me recordo aos anos passados, quando o seu pai, Dr. Razi Rezec, diretor do SAI, quando vieram fazer empreendimento, ele queria que todos os empreendedores fizessem a lagoa de tratamento de esgoto, os reservatórios. E hoje vivenciamos uma diferença, o antes e o depois. Isso que eu me entristeço. Eu vou dizer para vocês, eu me envergonho. Hoje eu me envergonho de vivenciar uma política arcaica do passado e o povo cansou. Isso aqui, se entender que é política, eu quero morrer político. Mas tem vergonha não. Isso não, jamais. Jamais esse vereador vai se curvar, senhor presidente, diante de situações que cada vez mais vai nos enojando de política arcaica, mentirosa, safada e covarde, diante de situação, presidente, como vem vivenciando. Eu fui sim procurado por corretor de imóveis que está ganhando comissão para dividir comigo. Fui. Não posso citar nome porque não vai ser homem para assumir o que foi fazer lá no meu comércio. No dia 12, 4 horas da tarde. E mais ligação de dono de imobiliária, mandando o terceiro falar comigo. Isso não vai cheirar bem no futuro. Vou procurar os direitos legais e vou provar para cada um dos senhores vereadores que comungou com essa malandragem que hoje se apresentou aqui. Me perdoe, senhor presidente.
que comungou que eu não estava errado. E às vezes, pela imaturidade, se ajunta pela decisão da maioria, e isso pode trazer não só preocupação, como consequências futuras. Só isso, senhor presidente. Eu só quero deixar meu desabafo à população, que estava aqui toda programada. Momento algum esse vereador é contra os interesses voltados às questões sociais. Sou contra as malandragens que estão se fazendo nessa administração. E vou repetir o que eu ouvi de um senhor de 70, 80 anos, sexta-feira lá no postinho do Barretos dos Dois, quando ele falou que Barretos estava caminhando para uma sepultura. E eu concluo essa fala numa frase: enquanto Guilherme prefeito, Barretos na sepultura. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fico chateado com certa situação, pelo amor de Deus.